Olá, queridos irmãos e irmãs aqui do canal Palavras de Redenção, que nos acompanham pelas nossas redes sociais, queridos irmãos e irmãs da Rádio Comunidade FM, da Web Rádio Nossa Mãe de Birité. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, mestre em Teologia Bíblica pela FAGE. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Nós celebraremos nesse final de semana o segundo domingo do tempo da Páscoa, no ano litúrgico C. E nós temos como palavra de Deus nos apresentada nesse dia Atos capítulo 5, versículo 12 a 16, Apocalipse capítulo 1, versículo 9 a 20, e João capítulo 20, versículo 19 a 31. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 12 a 16. Atos dos Apóstolos é a continuação do Evangelho de Lucas, é o mesmo autor que escreveu. Na verdade, os estudiosos chamam de obra lucana, que consiste no Evangelho e Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos quer mostrar a difusão da igreja, o crescimento da igreja. Os discípulos de Jesus, agora apóstolos, uma vez enviados por Cristo e repletos da força do Espírito Santo, anunciam Jesus como Salvador de toda a humanidade e vai fazendo com que a comunidade cresça e várias pessoas vão aderindo à mensagem do Evangelho. E esse trecho mostra justamente isso. Multidões cada vez maiores de homens e mulheres aderiam ao Senhor pela fé. Pela fé. Né? E agora a pergunta que se faz é por que se crescia esta multidão de fiéis abraçando a fé cristã? Pois tudo bem. Veja só, no versículo 12 dá uma pista. Com muita união, todos os fiéis se reuniam no pórtico de Salomão. No pórtico de Salomão, né? Depois, todas as pessoas doentes, em camas, macas, né? Ou seja, pessoas atormentadas pelos maus espíritos, todos estes eram curados por Pedro. Então nós temos a união da comunidade e Pedro curando esses doentes, curando esses enfermos. Né? Ora, o que é isso? A comunidade era uma comunidade fraterna e era uma comunidade que cuidava daqueles que sofriam, uma comunidade que cuidava dos doentes. Então aqui está a razão. Quando uma comunidade é verdadeiramente fraterna, cuida dos que sofrem e vive a união, isso é um testemunho coerente da mensagem do Evangelho. E daí as pessoas abraçam a fé. Tem a ver com aquilo que Jesus disse no Evangelho de João. Né? Nisso todos conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Então o amor, o testemunho coerente de vida da parte dos cristãos é a principal forma de evangelizar e de atrair as pessoas à comunidade cristã. Papa Francisco tem tanto insistido atualmente nesse aspecto, né? De que o testemunho deve ser a principal fonte de evangelização. Né? Hoje não se evangeliza mais pelo discurso ou pelas ideias, mas sobretudo pelo testemunho de vida. Quando as pessoas virem de fato na comunidade cristã uma comunidade unida e que cuida daqueles que sofrem, as pessoas abraçam a fé, porque veem e percebem nesta comunidade um testemunho coerente. Tá? Depois, na segunda leitura, nós temos Apocalipse, capítulo 1, e vários trechinhos, né, até o versículo 19. É um texto assim totalmente salpicado. Né? Mas pode ler de 9 a 20. Né? No capítulo 1, versículo 9 a 20. O que é o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse, muitas pessoas têm um medo terrível do livro do Apocalipse, mas que não é para ter. Por quê? Tem várias falsas ideias a respeito do livro do Apocalipse. Por exemplo, que o livro do Apocalipse fala do fim do mundo, que o livro do Apocalipse só fala de tragédia, que o livro do Apocalipse só fala das coisas ruins que haverão de acontecer no futuro. Em primeiro lugar, o livro do Apocalipse não fala absolutamente nada do futuro. Nada do futuro. Se você sabe ler português, você vai ler ali nos primeiros versículos do livro do Apocalipse, é que quando João, o vidente, tem essas visões, ele fala:
das coisas que acontecerão em breve. Em breve. Este texto foi escrito no século I. Os estudiosos datam por volta de 90, anos 100 depois de Cristo. Em breve significa que é naquele tempo, não é para nós. Não está falando do que está acontecendo aqui agora, né? Então eu sei que tem muita gente aí no mundo evangélico, até mesmo dentro da igreja, movimentos fundamentalistas dentro da igreja, que leem de forma errada esse texto, mas não é para meter medo nenhum. O livro do Apocalipse, inclusive a palavra Apocalipse significa revelação, é uma mentalidade, é uma teologia própria da época de Jesus que tenta ler por trás dos fatos históricos aquilo que é o desígnio de Deus, aquilo que está sendo escondido por trás da história, é revelado aos olhos do vidente. Por isso, Apocalipse. Apocalipse. E nesse trechinho aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, vejam só. João, o vidente, tem uma visão de Cristo ressuscitado. De Cristo ressuscitado. Que lhe revela, estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Para sempre. Então veja como esse Filho do Homem, esse Jesus ressuscitado é descrito no versículo 13 como um Filho do Homem, com uma túnica comprida, uma faixa de ouro em volta do peito, né? Olha que beleza isso aqui, ó. Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Lembra? Primeiro e último, alfa e ômega. Lembra do Círio Pascal? Alfa e ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, que mostra que Cristo é o princípio e fim de tudo. Aquele que vive, a vela do círio está acesa, estive morto. Por isso o círio traz as marcas da paixão, se marca com a faca o sinal da cruz, se coloca as chagas de Cristo ali. Aquele que morreu agora está vivo. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. E eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo. Acontecendo quando? No tempo em que o texto está sendo escrito. Anos 90, anos 100. E que vai acontecer depois. E o texto diz, em breve. Então não há o que temer. Não há o que temer. O livro do Apocalipse foi escrito justamente para suscitar a esperança para aquelas comunidades cristãs que estavam sendo fortemente perseguidas pelo Império Romano no final do século I. Quer suscitar-lhes a coragem para serem mártires, não desanimarem de seguirem a Jesus, mesmo diante de tantas perseguições. Entendeu? Então essa é a finalidade. E esse texto aqui em específico nos mostra o quê? Nos mostra uma revelação de Jesus Cristo, que estava morto, mas que agora está vivo. Essa é a fé na ressurreição. Muitos foram crucificados com Cristo, mas só Cristo foi ressuscitado pelo Pai. Então por isso a nossa fé e nossa adesão a Ele. Né? Estamos para lançar na próxima semana um curso bíblico nas plataformas digitais, na plataforma Hotmart, sobre o tema da ressurreição. O que significou para os cristãos afirmar que um crucificado foi ressuscitado por Deus? Isso é de uma importância capital, de um radicalismo que vocês não imaginam. Então, que vocês se preparem, né? E possam se inscrever nesse curso bíblico, porque vocês verão como que foi radical e ousada esta afirmação, e difícil essa afirmação para os primeiros cristãos. Afirmar que um crucificado, um rejeitado pelo Império Romano, agora se tornou Senhor e Rei de todo o universo. Depois, queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 31. Esse texto é fabuloso. Ele está inserido dentro do contexto do dia da ressurreição de Cristo. Do dia da ressurreição de Cristo. Então, o primeiro dia da semana, o dia em que Cristo ressuscitou. Então, Cristo se manifestou aos discípulos, soprou sobre eles, desejou a paz e enviou-os em missão. Então, nós temos três coisas aqui. O desejo da paz, Cristo deseja a paz, envia-os com a missão, da mesma forma que Jesus tinha uma missão recebida do Pai, agora os discípulos têm esta missão, e soprou sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. Então é interessante, nós estamos acostumados com a liturgia da igreja. Na liturgia da igreja, Pentecostes se celebra 50 dias depois da Páscoa,
inspirado justamente no relato de Atos dos Apóstolos. Mas em João, o Espírito Santo, Pentecostes, acontece no dia da ressurreição de Cristo. No dia que Cristo ressuscitou, ele envia o Espírito Santo sobre os discípulos, agora apóstolos, para enviá-los em missão. Enviá-los em missão. Né? E com a missão também de perdoarem os pecados. Não é à toa que nesse segundo domingo da Páscoa se celebra na tradição católica o Domingo da Misericórdia, instituído por São João Paulo II. E por causa disso, né, justamente por causa dessa dimensão da misericórdia que aparece aqui no Evangelho, né, os apóstolos são enviados a serem ministros da misericórdia, a perdoarem os pecados, a libertarem o povo dos seus pecados. Né? Agora, do ponto de vista da mistagogia, do reconhecimento da presença de Cristo entre nós, Cristo ressuscitado entre nós, a segunda parte do Evangelho que nos ensina o segredo. Por quê? Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12 e não estava lá. E Cristo ressuscitado não se manifestou a ele. Cristo ressuscitado só se manifestou a Tomé quando 8 dias após, ou seja, no outro domingo, Tomé estava lá na igreja, estava lá na comunidade, e aí ele experimenta Cristo ressuscitado. O pecado de Tomé foi não dar crédito à palavra da igreja. Vimos o Senhor. Ele quer fazer uma experiência. Ele quer ver para crer. Isso é negativo. Mas, por outro lado, é positivo também. Por quê? Porque não se pode dar crédito a tudo aquilo que se ouve. É necessário também que as pessoas façam uma experiência pessoal com Cristo. Uma experiência pessoal e comunitária com Cristo. Então, nesse aspecto, a figura de Tomé é positiva. Mas o texto quer ensinar que agora Cristo ressuscitado se experimenta na comunidade cristã. A comunidade cristã é o primeiro sacramento de Cristo ressuscitado. Cada cristão é uma presença de Cristo ressuscitado para o outro. Então, não se experimenta Cristo ressuscitado sozinho, se experimenta Cristo ressuscitado na comunidade cristã. Se você notar a diferença em relação à primeira leitura, na primeira leitura, João, vidente, ele está preso. Ele está impossibilitado de ir na comunidade cristã. E era no dia do Senhor. E era no dia de domingo. Se você ler lá, olha lá no versículo 10 da primeira leitura, no dia do Senhor. Que dia é esse? O dia de domingo. É o mesmo dia que Cristo se manifesta à igreja. No dia de domingo ele está impossibilitado de ir, vamos dizer assim, de ir na missa. Então Cristo vai até ele e se revela até ele. Mas para quem tem a possibilidade de ir e estar na comunidade no dia do Senhor, Cristo não vai. Cristo só se manifesta para quem vai lá no dia do Senhor participar da celebração junto com a comunidade. Então, este evangelho quer ensinar para nós que o lugar primordial no qual nós experimentamos a presença de Cristo ressuscitado é na comunidade cristã. É na comunidade cristã. Diante disso tudo, queridos irmãos, queridas irmãs, a partir da primeira leitura, peçamos ao Senhor a graça de que nossa comunidade dê um testemunho coerente de união e de cuidado com aqueles que sofrem, pois isso fará com que as pessoas possam abraçar a fé. A partir da segunda leitura, peçamos ao Senhor a graça da verdadeira convicção da força da ressurreição de Cristo, ou seja, ele verdadeiramente morreu, esteve morto, mas agora está vivo, ressuscitado. E isso é uma fala muito ousada, uma fala profundamente radical. Né? Ou seja, como a gente ousa afirmar que uma pessoa que morreu hoje está viva? É uma frase de fé, é uma frase de fé. E não só isso, está viva, é Senhor, é princípio e fim, Senhor dos vivos e dos mortos, Senhor de todo o universo. Tudo isso está no bojo da ressurreição, na afirmação de Cristo ressuscitado. Depois, a partir do Evangelho, peçamos ao Senhor a graça de experimentar a paz profunda do encontro com o ressuscitado, de ter o nosso coração aberto para acolher o sopro do Espírito que nos faz criaturas novas, acolhermos a missão. Agora nós somos a presença de Cristo no mundo, a mesma missão que era de Jesus agora é nossa, e de reconhecer a presença de Cristo ressuscitado em primeiro lugar na comunidade cristã. Cristo ressuscitado não se experimenta sozinho, mas se experimenta sobretudo na comunidade cristã. Então, a partir desse domingo, a partir da palavra de Deus meditada, proclamada, peçamos essas graças ao Senhor neste dia que o Senhor fez para nós. Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa da Páscoa, aumentai a graça que nos destes,
e fazer que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, dê sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que transmitem esta meditação para todos os seus queridos radioouvintes. A você, querido internauta, que nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo nosso canal O Pão da Palavra no YouTube, pela nossa página no Facebook, a Palavras de Redenção, né? Pelo nosso canal Palavras de Redenção aqui no YouTube, canal de mesmo nome lá no Facebook, canal de mesmo nome lá no Spotify. Se você já é inscrito, nosso muito obrigado. Se você está passando por aqui e não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, ative as notificações, para que você possa receber sempre um conteúdo novo quando for postado, né? Para que você saiba quando um conteúdo novo for postado aqui no canal. Tá certo? Que Deus te abençoe, bom final de semana e até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.